Olá, programa Coma Bem de volta. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no prédio 17 do Conjunto 3 da UFN TV, curso de nutrição com Tereza Cristina Blasi, curso de jornalismo comigo, Bebeto Badic. E hoje essa bagunça toda aqui tem uma razão, gente, né, Tereza? O que nós teremos nesta bancada? Porque aqui a gente faz, né? Não compra feito. Isso, muito bem, Carlos Alberto Badic, nome perfeito, né? Pessoal, hoje uma grande novidade e que todo mundo tem uma curiosidade imensa para saber: pão de fermentação natural, fermentação lenta, pão que melhora no processo digestivo, como fazer, de que forma, como se criou isso, de onde veio isso, para que comer esse tipo de pão. Aliás, nós deveríamos comer mais pão e comermos menos tapioca, não faz parte da nossa alimentação. Então hoje a gente terá aqui uma profissional fantástica. Letícia vai vir mostrar para nós aqui como fazer um pão de fermentação natural lenta. Ah, beleza. Não adianta perguntar para ela, porque ela está sem microfone, Tereza. Ela não pode responder. Sem microfone. Ela está só brincando, tá, pessoal? Como sempre, deixa assim. Só que ela vai meter a mão na massa aqui, né? Ela vai meter a mão na massa. Gente... esperem para ver, aqui nós já temos alguns pães feitos pela Letícia, o brioche, um pão integral, uma focaccia, gente, é espetacular. Bebeto, eu penso que seja importante a gente trazer aqui para o programa pessoas que trabalhem com um alimento que é feito aqui na região, um alimento produzido por pessoas de Santa Maria, e que a comunidade toda pode aproveitar um pão de excelente qualidade. Eu sou suspeita a falar, Bebeto, porque eu adoro esse tipo de pão que a Letícia faz. Tá? Eu nunca provei, eu espero poder levar uns 2 ou 3 para casa para poder provar não, com Bebeto, toda é para comer, experimentar aqui, Bebeto. Eu não posso experimentar aqui. Eu fui ver o último programa, eu parecia o Shrek mesmo, horrível. Gente, eu não fiz nada, ele que comeu. Não quero mais comer, não quero mais comer aqui, porque fica assim... Não, é muito ruim, muito feio, muito horroroso. Bebeto, a Letícia vai trazer pra gente, além dela ter trazido esses pães prontos, ela vai aprontar para nós uma focaccia aqui. E vai mostrar como é que faz o fermento para nós. Ótimo, então esse programa é extremamente educativo. Então nós vamos ter que reduzir esse primeiro bloco, porque ela vai precisar de tempo para fazer isso tudo aqui. Então eu vou pedir licença, não chorem, não fiquem tristes, mas eu vou ter que abandonar essa bancada para a Letícia poder entrar aqui e fazer o segundo bloco contigo. É uma troca razoável, porque a Letícia vai trazer para nós algo muito importante que muitas pessoas têm dúvida: como fazer esses tipos de pães diferentes e que melhoram muito a questão da digestibilidade, e que as meninas, tanto a Júlia quanto a Luísa, trouxeram para nós hoje alguns históricos para nós, para a gente verificar. Lembrando, depois vocês acompanham lá nos créditos que nós temos novas meninas voluntárias da nutrição, e temos também um voluntário da PP que está aqui, que está começando hoje, que é o Adriel, seja bem-vindo. Que está nos ajudando. Júlia, Luísa, sejam bem-vindas. Então vamos lá, eu vou abandoná-los, não chorem, que eu volto no próximo programa. A Letícia vai ficar com vocês aqui até já voltamos. Fiquem ligados na programação da UFN TV. Feito, até mais, fui! Estamos de volta aqui no programa Coma Bem com a nossa convidada Letícia, apresentando a sua empresa também, né? Letícia Home Bakery, que trabalha com aqueles pães maravilhosos, e eu digo para vocês, realmente é um pão extremamente delicioso. Mas nós gostaríamos de perguntar à Letícia o que a moveu a fazer esse tipo de pão, tá? O que a moveu montar uma empresa de tal tamanho e que oferece um produto de excelente qualidade, e os tipos de pães que vocês estão fazendo, Letícia?
Na verdade, tudo iniciou em 2017, que eu sou enfermeira, e aí eu meio que abandonei a enfermagem, e aí eu estava buscando um outro trabalho, buscando tentar me encontrar. E foi que eu tenho um amigo meu em São Paulo, que a gente foi visitar, e ele faz pães de fermentação natural. E eu nunca tinha feito pão, nunca fiz bolo, nunca cozinhei, nem nada. E aí eu me interessei e eu achei a proposta do pão de fermentação natural por ter esse apelo mais saudável, digestivo e também por ser mais desafiador de fazer, pelo desafio. Porque um pão que tu vai produzir com o fermento biológico, ele não que seja mais fácil, mas ele é mais rápido de fazer, facilita muito no dia a dia. E o de fermentação natural, por ter esse apelo da digestibilidade e o desafio de fazer, o gosto, o sabor, esse diferencial me levou a produzir eles então. Isso em 2017. Eu comecei a fazer em casa, produzir, fiz o meu fermento natural e comecei depois de uns meses a vender vender outro. E no final de 2017 eu fui para São Paulo fazer um curso. Não, se é isso que eu quero, então eu vou fazer um curso específico nisso aí. Porque eu fui numa escola francesa lá, que é a France Panificação, e aí eu fiz um curso 100% Levain. E a partir dali, então, que eu comecei a aprimorar ainda mais a minha técnica e buscar sempre cursos, agora com pandemia, cursos online, para aperfeiçoar sempre a técnica com os pães, né? Ótimo, Letícia. Eu já provei todos os seus pães, realmente eles são extremamente deliciosos. E a Letícia disse, mas você congela? Assim, não, para mim não precisa congelar. Um pão desses, ele dá uma saciedade fantástica e o gosto é excepcional. É o gosto do trigo, é um gosto ácido, ele tem aromas diferentes. Não importa se seja integral ou não seja integral, o aroma e o sabor são inigualáveis. Então, quando você fala dessa escola francesa, aí essa escola francesa se utiliza o levain, que é esse fermento, ou eu estou falando bobagem? Todos os meus pães eles são produzidos com o levain, né, que é o fermento natural, que nada mais é que farinha e água, né? Algumas receitas, dependendo que são massas enriquecidas, que a gente chama, vai um pouquinho só, uma porcentagem baixa de fermento fresco. O fermento fresco ele dá um sabor, um pouquinho mais de sabor, e ele também auxilia na fermentação, porque tem algumas receitas, por exemplo, o brioche, ele vai um pouquinho só, ele vai 2,5% do total da massa de fermento fresco, porque ele vai muita manteiga, ele vai muito ovo. Então, algumas pessoas fazem 100% levain, só que daí ele demora muito mais tempo para fermentar. Então, eu boto só 2,5% do fresco para ele, ainda assim, ele fermenta mais lentamente, né? Mas a farinha que são feitos esses pães é uma farinha especial ou é uma farinha comum que eu encontro no mercado? Na verdade, assim, as pessoas elas podem fazer o pão com levain com qualquer tipo de farinha. O que vai influenciar? Se eu for fazer uma focaccia ou um pão branco com uma farinha nacional, a gente tem que testar, na verdade, a quantidade da hidratação dessa massa. Porque a farinha nacional, dependendo da farinha, né? A gente tem farinhas nacionais de boa qualidade, tem farinha nacional orgânica também. A gente faz o teste para ver a quantidade de água que eu vou colocar nessa farinha. A farinha que eu uso é uma farinha italiana, que é a da Cinque Stagioni, a superior, que a gente chama um W, ela tem mais proteína, ela aguenta uma quantidade maior de água, que ela vai influenciar depois lá no final, na maciez do pão, na criação do alvéolo. Né? Então, a farinha integral também nacional, tu vai conseguir fazer um pão, só tu não vai conseguir usar tanta água quanto uma farinha importada, uma farinha nacional que aguente mais essa quantidade de água. Letícia, o que você fala de usar água? Quais são os ingredientes principais para fazer esses pães, além desse fermento? Bom, o pão 100% integral, eu uso a farinha integral brasileira, que é uma de Minas, que é a Vagem, é uma excelente farinha. Aqui em Silveira Martins a gente tem a farinha do Armazém da Farinha,
que é integral também, que é uma excelente farinha também. E eu uso a farinha, o levain, sal e água. Somente Simples assim? Simples assim, só Sem, isso. sem nenhum tipo de gordura nesse tipo de pão? Nesse não, eu sei que tem pessoas que botam um pouquinho, 5% de azeite de oliva, mas esse aqui não tem. Esse é a farinha, água e sal e o levain. E mesmo assim fica macio? Fica macio. Olha, porque que esse maravilha. pão aqui, ó, para 1 quilo de farinha, eu coloco 90% de água. Porque a farinha integral ele absorve mais água. Então, a gente fala da receita do padeiro, né? Para 100% de farinha, esse aqui eu uso 90% de água. Um pão, a focaccia, por exemplo, para 100% de farinha integral, farinha branca, eu uso 80% de água nessa focaccia. Uhum. Como prepara? Você coloca a farinha, você coloca a água, coloca o fermento, o sal e a massa? Você usa a mão, usa alguma máquina para amassar? No início, eu fazia tudo à mão. Toda a produção. Só que como foi aumentando essa produção, eu já não dava tanta conta, principalmente para o brioche, porque o brioche já era mais difícil de manusear. O processo em si, hoje, o que eu faço? Eu tenho uma maceira em casa, eu coloco a maceira e coloco 80% da água da receita e eu bato. E hoje eu faço a autólise. A autólise é aquele, como a farinha com água gera o glúten. Uhum. E para melhorar a técnica, melhorar a produção, a gente deixa, por exemplo, o pão integral eu deixo 40 minutos em autólise, que vai formando aquela rede de glúten, porque o glúten ele forma a partir da farinha com a água, aí tu gera o glúten. A farinha branca, normalmente a focaccia, eu deixo 1 hora, 2 horas de autólise, porque ela absorve menos água, então eu deixo mais tempo para aquela rede de glúten se estruturar bem. Depois que eu faço essa autólise, aí eu incluo o levain, a quantidade do levain da farinha, eu bato e vou incluir o resto da água, os 20% que a gente chama de segunda hidratação. Ótimo. Aí eu incluo o resto da água, o sal e o azeite de oliva no caso da focaccia. Pessoal, hoje nós teremos aqui o prazer de ver a Letícia colocar uma focaccia e fazer o fermento aqui. Porque ela trouxe a mãe fermento, né? Fermento mãe. Fermento mãe, ao contrário. Então ela já vai começar a preparar aqui pra gente e depois a gente mostra essa focaccia que ela vai pro forno e ela vai fazer presencialmente. Pode começar a fazer, Letícia, pra gente dar uma olhada aí como é que se faz. Então, essa focaccia aqui, eu comecei a preparar ela ontem de manhã. Ela aguenta, essa farinha aqui, como ela é uma farinha forte, ela aguenta até 48 horas de fermentação. Tem vezes que eu começo num dia e 48 horas depois eu finalizo. E quanto mais tempo de fermentação, quanto maior tempo dessa fermentação, mais leve vai ficar a massa. É um pão que tu vai comer e não vai ficar aquela sensação do estufado, que às vezes, eu como, muitas pessoas assim, tu é nutricionista, tu sabe, eu não posso comer pão porque o pão me estufa, o pão me dá azia. Na verdade, o que tu compra hoje no mercado, um pão francês, ou enfim, se tu for ver no rótulo ali, ele tem, tem mais produto químico do que pão, né? Do que farinha. E esse pão não tem nenhum conservante, não tem nada, é só produtos de qualidade. E por isso que não dá aquela sensação de estufamento, né? E lembrar, Letícia, você pode ir fazendo, Letícia, pessoal, lembrar que esse pão ele tem uma alta digestibilidade. Então, diante do que a Letícia colocou, se eu tenho alguma intolerância, ou não estou falando intolerância ao glúten, tá, pessoal? Porque esse pão tem glúten. Mas se o pão me causa esses sintomas que a Letícia falou, o que eu vou ter? Tá? Eu vou ter um pão de ótima qualidade e ele melhora muito a questão da digestibilidade e até em relação à própria função intestinal. Então, falando nutricionalmente, esse pão que a Letícia está fazendo para nós, que não, ela está fazendo uma focaccia para nós aqui, a qualidade disso. Você pode comer, se você quiser ter um valor calórico maior, você pode comer uma inteira e você vai ficar muito bem. Aí, Letícia... A focaccia, ela tem a técnica que ele vai fermentando, né? Como é uma massa bem hidratada, antes de colocar os ingredientes, isso aqui é tudo dióxido de carbono, né? O CO2,
que ele tem toda uma explicação que a farinha mais a água gera o glúten. O amido mais água gera açúcar. O levain, em contato com o açúcar, ele se alimenta desse açúcar. Então o levain, ele vai comendo, degradando esse açúcar, por isso de ser o digestivo. O levain, se alimentando desse açúcar, ele gera o CO2, o dióxido de carbono. E lá o glúten, ele se agrega ao CO2 e gera essas bolhas, que depois, se tudo junta com o CO2, o glúten. Ótimo. E gera o crescimento do pão, e são essas bolhas aqui, é tudo CO2. Então a gente hoje vai preparar uma focaccia de tomate com mussarela de búfala. Pessoal, vejam bem, algo parece difícil, mas conforme a Letícia colocou aqui, nós podemos fazer esse tipo de pão em casa. Só que nós precisamos de farinhas especiais, precisamos desse fermento mãe, agora falei certo, e ter essa técnica. Mas Letícia, você dentro dessa sua estrutura de fabricação, porque é quase uma fábrica, né? Você produz em grande quantidade. Quantos pães você produz por semana, mais ou menos? O que eu mais produzo hoje é o brioche. Que é esse aqui, pessoal. Eu faço muito brioche para cafeteria, para confeitaria. O brioche por semana, às vezes 180 brioches. Eu faço muito brioche de hambúrguer, o brioche hot dog, o brioche em forma. A focaccia dá umas 20 focaccias, o pão integral também. É que como eu estou ainda produzindo em casa, tem toda a questão de filhos. Espaço. Então agora eu já estou providenciando. Uma dedicação imensa, então, né? Então agora eu vi que casa não dá mais. Então eu já estou providenciando um espaço para ter um equipamento, montar tudo para conseguir aumentar essa produção. Pessoal, a Letícia está colocando ali umas folhinhas de manjericão, certo? Mas a gente pode usar também o alecrim. Tá? Pode usar o alecrim, que é o que está aqui nessa focaccia aqui. E ele fica extremamente delicioso, porque ele fica crocante, né? Esse alecrim, ele fica crocante, fica uma delícia, realmente. Olhem só, gente, que espetáculo. Muito bonito mesmo. Agora vai para o forno. Letícia, quanto tempo leva para assar? No forno ele fica em torno de 35 minutos. Eu, nos primeiros 10 minutos, eu coloco um pouco de vapor. Tá? Que como o forno de casa, isso até que tu falaste, a gente consegue fazer um pão de qualidade em casa com uma farinha nacional, com a farinha do mercado. E até com fermento biológico. Porque o fermento biológico, a gente consegue fazer um pré-fermento. Sim. Então, tu pode fazer um pão em casa do método direto, que a gente chama como fermento biológico, ou também tu pode, para melhorar o aspecto do pão, para melhorar a digestibilidade desse pão, fazer o polish, que a gente chama. O polish é um fermento, um pré-fermento do fermento biológico. Então, tu pega uma quantidade de água e farinha um dia anterior, mistura com o fermento biológico e bota na geladeira. Tu vai ver que ele vai crescer. Aquilo ali vai ser um pré-fermento. E daí tu vai fazer o pão de manhã e vai fazer um pão de fermento biológico. Ele vai ficar com um aspecto diferente também. Ótimo. E vai ficar melhor. Ótimo. a Letícia vai colocar a focaccia no forno agora e ela vai fazer rapidamente como preparar esse fermento natural. Tá, pessoal? Daqui a pouco nós vamos provar esses pães aqui da Letícia e fazer o encerramento dessa atividade maravilhosa aqui, que nós vamos ficar só na expectativa de comer essa focaccia aí, Letícia. A Letícia vai colocar uma forma embaixo para hidratar, né, Letícia? Porque quem quiser fazer em casa, um forno em casa, ela consegue fazer. Só o vapor, como é que faz? O forno industrial, ele tem o vapor natural. Quem quer fazer em casa, ou pode fazer na panela de ferro, o pão integral, a focaccia que tu faz. É só botar uma forma embaixo. Sim. Coloca um pouco de água. Coloca um pouco de água ali e gera o vapor. Tá, então, ótimo. assim, ó, quem quer fazer em casa, consegue, adaptando algumas coisas. Até quem quiser fazer em casa e começar a fazer o levain, pode me contatar.
na minha rede social, no meu Instagram, que eu tô sempre ajudando ali, muita gente me pergunta e eu... Pessoal, bem importante, a Letícia, depois nos créditos, a gente vai colocar o endereço da Letícia para quem quiser entrar em contato, para ela ensinar ou até mesmo para adquirir a focaccia, né, Letícia? Isso. Bem importante. Focaccia ou qualquer outro tipo de pão que ela produz. Você deixa essa forma cheia de água, Letícia? Chega de água, só para dar o vapor mesmo. Tá, ótimo. 35 minutos? 35. Esse aqui eu nunca fiz. Qual é a temperatura do forno, Letícia? Bem quente. Eu deixei a 290, pré-aquecido. Eu vou deixar aqui 10 minutinhos para dar um vapor. E depois mais 25. Ótimo. Ótimo, Letícia. Pessoal, para a gente fazer o encerramento, a Letícia vai mostrar para nós como proceder para fazer esse fermento. Letícia, por sua conta agora. Assim, esse aqui então é o meu fermento mãe. É o fermento que a partir dele gera todos os pães. Sim. Eu faço, dá para fazer o fermento com farinha branca, dá para fazer o fermento integral, mas como no dia a dia dá trabalho, então eu optei por só cultivar o meu fermento com farinha branca. Ele fica nesse aspecto assim, ó, pra gente saber mais ou menos o ponto dele. Sim. Ele vai duplicar de tamanho, ele vai estar cheio de bolhas. Como eu não vou fazer pão hoje, eu vou pegar uma isca dele, vou colocar aqui, só que eu já sei a quantidade de isca que eu tenho que colocar, a quantidade de água e quantidade de farinha para ele fermentar hoje de noite. Tá bom. Então, dependendo da temperatura, se está quente, se está frio, tudo isso a gente tem que calcular para saber mais ou menos que horário que ele vai fermentar. Então eu vou colocar aqui 50 gramas do fermento. Tudo isso é medido. Tudo medido. Ótimo, bem importante. Letícia, o que nós vimos... Temperatura, eu trouxe o termômetro, temperatura da água. Hoje eu não tô vendo a temperatura, mas normalmente em casa eu tenho a temperatura da minha cozinha, eu tenho a temperatura da farinha, eu tenho a temperatura da água, para eu saber que temperatura que eu quero que o fermento fique. Ótimo. Senão ele fica... Letícia, em relação ao que você está falando aqui, é muito do que os nossos alunos veem dentro de algumas disciplinas. Quando você fala do que acontece no processo fermentativo, do que acontece no pão, é o que eles aprendem aqui, dentro das práticas, bromatologia e outras práticas também. Porque esse programa, Letícia, além de mostrar esses talentos que nós temos na cidade, né, a importância disso é trazer aquilo que é feito dentro da própria universidade, dentro do próprio curso de nutrição. A partir do que você está fazendo agora, o que nós teremos aí? Aqui, por exemplo, como eu não vou fazer pão, esse levain eu descarto. Mas a respeito do que você vai fazer aqui agora, que você preparou, esse é o novo fermento. Porque se eu deixar isso aqui, ele vai ficar muito ácido e eu não vou conseguir fazer o pão mais. Então, a partir desse aqui, eu estou realimentando o meu fermento mãe. Isso se faz sempre, todos os dias? Como eu faço pão todos os dias, eu alimento ele todos os dias. As pessoas que querem cultivar em casa e fazer pão só final de semana, faz ele aqui, coloca na geladeira, ali antes de fazer pão, alimenta ele umas 2 vezes para reativar ele, que a gente chama de ativar o levain, e depois faz o pão. Quanto de farinha você vai colocar? Eu boto 100 gramas de farinha também. 50 gramas da isca, 100 da água e 100 do levain. Fica a proporção de 1, 2 e 2 que a gente faz. Ótimo. Para quanto tempo eu posso ter esse fermento, Letícia? Esse aqui vai fermentar hoje de noite de novo. E daí amanhã eu vou aproveitá-lo. E o que eu não aproveitar, eu descarto. Ok. Pessoal, então hoje numa grande festa gastronômica de pão que nós estamos tendo aqui no programa Coma Bem, eu queria agradecer, claro, ao meu colega Carlos Alberto Badic por ceder o espaço aqui para a gente falar sobre essa maravilha que é o comer o pão. Depois vamos repartir o pão, Bebeto, tá? Vamos repartir o pão entre todos aqui para colocar realmente essa simbologia do pão. Letícia, nós temos muito a agradecer a você, tá? Nós gostaríamos depois que você deixasse o endereço para a gente, de certa forma, para divulgar o seu produto e que para nós é muito importante. E quando você fala aqui sobre todo esse processo, nós estamos aprendendo também. A universidade aprende e pensando num alimento que nós pensamos aqui, né? Eu estou falando com o Bebeto lá, tá, pessoal? Pensando aqui
que o programa Coma Bem ele se propõe a fazer uma alimentação segura, adequada, sazonal, com produtos da região, nós fechamos muito bem esse programa. Letícia, muito obrigada pela sua presença. E, gente, eu aprendi muito, eu acho que as meninas também aprenderam muito, todos nós aprendemos. Eu queria agradecer o convite, então, de poder mostrar um pouco do meu trabalho aqui. Qualquer um que tiver uma dúvida, quiser começar a fazer o pão em casa, quiser, eu quero começar o meu fermento natural, entre em contato comigo pelo meu Instagram, @homebakery, pães artesanais, me chama no direct, que eu respondo, se quiserem isca, eu dou uma isca para começarem. Eu gosto de compartilhar o conhecimento, isso eu acho importante. Muito bem, Letícia. Gostei de ver. Compartilhar conhecimento. É isso que se propõe a educação. Obrigada, pessoal.